Antigamente, há bastante tempo atrás, sofrer uma fratura era uma coisa ruim. Nós não sabíamos como ia ser a evolução, nós não sabíamos se quem quebrava uma perna, por exemplo, ia voltar a trabalhar ou ia voltar a praticar seus esportes. Mas a medicina avançou, foi estudando cada tipo de fratura, que foi se percebendo a importância de saber quando nós devemos operar e quando nós devemos não operar cada tipo de fratura. Assim, nós temos que saber que é muito importante saber quando existe uma indicação de cirurgia ou quando não existe uma indicação de cirurgia para determinada fratura. É muito importante ter esse conhecimento. Se você conhece alguém que tem uma fratura ou um familiar que está com uma fratura, é importante saber se ele deve operar ou não deve operar. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Alan Assunção, eu sou médico ortopedista e traumatologista. Eu venho aqui nas minhas redes sociais trazer conteúdos e informações a respeito de ortopedia e traumatologia. O que é uma fratura? A fratura é definida como a perda da continuidade óssea. Ela tem vários sinônimos. Alguns chamam de rachadura, fissura, partir o osso. Quando se fala em uma fratura, é importante saber que a fratura ela pode vir acompanhada de outras lesões ou ela pode vir a gerar outras lesões. Como, por exemplo, uma lesão neurológica. Nós temos um nervo passando próximo de uma área fraturada e essa fratura, no momento do trauma, o osso atinge o nervo e acaba levando a lesão neurológica. É possível que ocorra também uma lesão vascular, ou seja, uma veia ou uma artéria que passe próximo ao foco de fratura pode ser afetada também pelo movimento do osso e levar a uma lesão vascular. Da mesma forma, nós podemos ter lesões músculo-tendinosas, de músculo, de tendão ou dos dois, pelo mesmo movimento de um osso que quebra ou do trauma que acontece. Aqui eu quero fazer um parênteses. Existe a fratura exposta. A fratura exposta é uma lesão na qual você tem muita associação de tipos de tecidos lesados. Você vai ter, claro, a fratura, o osso vai estar quebrado, mas você sempre vai ter uma lesão de pele, de musculatura, ou nervosa, ou vascular, ou tudo isso junto. Mas como é um assunto um pouco mais extenso e com algumas particularidades, nós vamos deixar isso para um outro vídeo. Quando um médico, um ortopedista, está diante de uma fratura, ele vai levar em consideração dois aspectos. Quando o traço de fratura, ou seja, por onde quebra, sobe ou desce até dentro de uma articulação, essa articulação não pode sofrer degraus, ou seja, não pode ter um desnível, o osso não pode estar desviado ou deslocado dentro da articulação. A articulação ela não permite desvios. Quando essa articulação, que tem um traço de fratura chegando nela, apresenta um desnível, ou que a gente chama de degrau articular, isso vai significar, se for deixado assim, uma má evolução. Ela vai criar artrose, vai ter dor, vai perder função. Então, se você tiver uma fratura que tiver um desvio ou um degrau articular, você tem que obrigatoriamente corrigir isso, e se corrige da forma cirúrgica, operando. O segundo conceito é o conceito de estabilidade. Nós vamos chamar uma fratura de estável ou instável. Esse conceito ele serve para ossos longos, como por exemplo, o fêmur, que é o osso da coxa, a tíbia, que é o osso da canela, da perna, o húmero, que é o osso aqui do braço, e os dois ossos do antebraço. Quando você tem um osso que está quebrado e está fora do lugar, e eu, através de uma anestesia ou de uma redução, que é quando você tenta colocar esses ossos no lugar, eu faço a redução e esse osso ele permanece no lugar, essa é uma fratura estável. E quando eu faço essa redução, coloco no lugar e essa fratura ela é teimosa, ela quer sair do lugar e ela se desloca, ela é instável. As fraturas estáveis, que quando você coloca no lugar e fica, a nossa tendência na medicina é tratar elas com um tratamento conservador, ou seja, tentar colocar um gesso, uma imobilização para que ela consolide sem cirurgia. As fraturas instáveis, que são aquelas que tendem a fugir da redução, elas evoluem de uma forma pior, elas geralmente trazem complicações. Então as fraturas instáveis, na medicina a tendência é que elas sejam operadas. Esses são os dois maiores fatores de decisão, se opera ou se não opera, quando um médico ortopedista está diante de uma fratura. Esses conceitos dizem respeito à lesão óssea,
Eu não estou falando de lesão ligamentar, ou tendinosa, ou entorses, ou luxações, que é quando sai os ossos do lugar, se tem a perda da relação articular, nem lesões de ligamento, lesões de menisco. Isso nós já falamos algumas semanas atrás, alguns dias atrás, na Semana do Joelho, que estão aqui nas minhas redes sociais. Se alguma dessas lesões te interessa ou se você tem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que assim que possível nós vamos responder ou até mesmo, quem sabe, fazer um vídeo sobre elas. Entrando já no processo de decisão se opera ou se não opera uma fratura, cada caso deve ser avaliado de forma individual. Cada paciente deve ser avaliado de forma individual, suas doenças pregressas, tentar entender como foi que aconteceu aquele acidente, se aquele osso ele era previamente são ou já tinha alguma doença, como foi o movimento da queda, tentar observar os exames desse paciente e entender a fratura de forma bem detalhada para poder planejar um bom tratamento. Eu gosto sempre de fazer uma metáfora. O osso é como se fosse um cano de PVC. O osso dentro do nosso esqueleto está sempre recoberto ou ele tem tecido muscular muito próximo dele. É como se esse cano de PVC estivesse recoberto por um bife. Quando ele quebra, ele vai trazer algum tipo de lesão nesse tecido que está em volta dele. Cabe a nós médicos sabermos se dentro desse tecido tem algum nervo, algum vaso que possa ter sido envolvido na lesão e possa ter sido lesado junto. É necessário que cada paciente tenha sua avaliação individualizada. É muito importante que toda vez que se dê atenção ao osso, se pesquise se existem outras lesões associadas e se dê atenção a elas também. Muitas vezes em fraturas mais simples, estáveis, com poucas lesões de partes moles, o gesso é um tratamento muito bem indicado. Quando o osso quebrou, mas não saiu do lugar, existe um traço de fratura, mas ele não está desviado, você pode colocar um gesso, deixar ele paradinho, quietinho. Com o tempo vai se desenvolver e vai formar um tecido de cicatrização, um calo ósseo, que vai firmar aquela estrutura e dar sustentação para o paciente de novo. Claro que isso é necessário que tenha supervisão médica, que se faça acompanhamento, que se faça radiografias sucessivas e seriadas para acompanhar essa evolução dessa consolidação, dessa formação de calo ósseo. Sempre com o médico muito atento, pois pode acontecer de não ocorrer a consolidação, ou muitas vezes essa consolidação acontecer de uma forma errônea. Pode acontecer de o osso ficar um pouquinho torto, ou ele ficar girado. Então isso é uma coisa que deve ser sempre observada e estar sempre em cima para que não aconteça. É absolutamente importante se ter um plano de tratamento. Esse paciente tem que saber o porquê que está acontecendo, o porquê que nós estamos tratando ele daquela forma. O paciente tem que estar sincronizado com o médico. Se ele respeita as orientações, geralmente a evolução dele é muito melhor. Eu lembro de um caso de uma senhora, ela tinha mais ou menos 65 anos, ela sofreu uma queda em casa e fraturou o punho. Ela chegou com muita dor, estava desviado, estava fora do lugar os ossos. Nós fizemos uma radiografia, percebemos a fratura. Nesse caso dela, a gente conversou e resolveu fazer uma anestesia focal, que a gente chama. Foi feita anestesia para tirar a dor dela, os ossos foram colocados no lugar e feito um raio-x. Esse osso permaneceu, ou seja, era uma fratura estável. E a partir daí colocamos um gesso, a gente chama de aparelho gessado, mas é um gesso, e ela foi para casa tranquila, com medicação. E semanalmente ela voltava para a gente acompanhar. Observava como é que estava a dor, se estava mexendo os dedos. Era feita uma radiografia com o gesso para perceber se continuava tudo no lugar, se estava iniciando a formação do calo ósseo, da cicatrização do osso, e foi tudo muito bem. Em torno de 6 semanas foi tirado esse gesso, ela foi conduzida à fisioterapia, teve um trabalhozinho para voltar a mexer, mas como ela era muito obediente, foi tudo muito bem. Hoje em dia ela lava, passa, ela gosta muito de dizer que ela voltou ao normal para fazer tudo o que ela fazia em casa. Alguns pacientes me perguntam, mas doutor, você tem que planejar, mas o trauma não tem que tratar rápido? Sim, o trauma deve ser tratado rápido, mas isso não quer dizer que a gente não tem que parar, entender o que está acontecendo e planejar um melhor tratamento para cada paciente com a sua fratura. Então isso tem que ser planejado para que se tenha um bom resultado. É preciso sim que tenha agilidade, que tenha rapidez, mas também é necessário que se tenha calma, tenha serenidade e faça a coisa planejada. Tem que ser ágil, mas não pode ser atropelado.
Para um ortopedista treinado, a decisão do que fazer ela não é muito demorada. É necessário que você faça a avaliação individualizada desse paciente e que tenham bons exames. A radiografia é fundamental e alguns outros exames também podem ser solicitados, como por exemplo tomografias, uma espécie de tomografia que tem a reconstrução 3D e eventualmente ressonância. Esses exames eles vão dar uma noção para o ortopedista de como é aquela fratura, como foi que aquele osso se quebrou, em quantos pedaços ou fragmentos, se esse osso ele teve uma fratura que foi reta, se ele foi uma fratura com um traço oblíquo, se existe segmentos, ou seja, teve uma fratura em cima, uma fratura embaixo, se o fragmento ficou no lugar ou se ele se soltou, e tudo isso vai dar uma noção para o médico de como ele deve tratar, se ele vai colocar um gesso ou se ele realmente deve operar o paciente. E ainda dá algumas noções para o médico, por exemplo, por qual via de entrada ele vai entrar para fazer aquela cirurgia. E ainda, qual é o melhor tipo de material que ele deve colocar, se é uma placa, se são parafusos, se são pinos ou algum outro material, para aquele tipo específico de fratura. Vamos lembrar das fraturas estáveis. As fraturas estáveis é aquela onde a gente coloca o osso no lugar e ele fica. Pois bem, essa é uma fratura muito boa para se tratar com gesso. O tratamento gessado ele funciona muito bem, mas exige uma atenção toda especial do médico. É necessário que seja feito exame físico, seriado, toda vez que o paciente vai no consultório, alguns itens devem ser observados. É necessário que seja feito radiografias seriadas para se acompanhar a formação do calo ósseo e principalmente observar se os fragmentos continuam no mesmo local. O gesso imobiliza e a imobilização faz diminuir a dor. Quando os fragmentos param de mexer, eles param de gerar estímulos dolorosos. Além disso, a imobilização dos fragmentos permite que eles estejam em contato um com o outro e que a consolidação que acontece com pontes ósseas ela vai de um osso até o outro, ou seja, de um fragmento ao outro, estabilizando mais ainda e permitindo que esse osso cicatrize e consolide. Você se lembra das fraturas instáveis? Aquelas teimosas que nunca querem parar no lugar, você leva elas para o lugar delas, elas estão sempre querendo escapar, elas são danadas porque sempre vão trazer algum tipo de complicação na hora de consolidar. Ou esse membro vai ficar encurtado, ou ele tem um desvio angular, ele vai ficar torto para um lado ou torto para o outro, ou inclusive ele pode ficar girado. Essas são as fraturas que a gente tem que tomar mais cuidado e são elas que geralmente têm indicação cirúrgica. Você vai colocar cirurgicamente essa fratura no local e vai segurar ela no lugar certo com placas, parafusos, pinos, aços, etc. Um aparato que a gente usa eventualmente é o fixador externo. Ele é usado para fraturas expostas. Ele tem a característica de ser temporário, é um excelente estabilizador. Ele vai permanecer lá pelo tempo que você leva para tratar todas as outras lesões. No caso da fratura exposta, por exemplo, a lesão de pele que você tem associada à fratura, a chance de infecção que tem ali. E, além disso, ele permite que outras estruturas tenham atenção. Por exemplo, num trauma grave, onde ele tem não só a fratura exposta, mas um trauma abdominal ou um trauma craniano, a atenção pode ser dada a essas outras estruturas enquanto aquela perna está temporariamente estabilizada. Eu tenho alguns pacientes que vêm e comentam: doutor, eu não queria ficar com a perna fininha não. E tem alguns que falam que não querem ficar ou não podem ficar. São modelos ou são atletas de alto nível, com muita musculatura, que vai atrapalhar eles ter algum tipo de atrofia. O afinamento ou a hipotrofia, a atrofia da musculatura, ela está ligado à diminuição de estímulo da musculatura. A musculatura ela é estimulada pelo movimento. Ou seja, quanto mais movimento, quanto mais força você fizer, essa musculatura ela tende a se acomodar e se adaptar àquele movimento, fazendo um status de hipertrofia. Quando você imobiliza esse paciente, ou quando você coloca ele num gesso que ele não vai poder mexer, ou ainda quando ele está com muita dor, inconscientemente ele deixa de mexer também. E a partir daí a atrofia começa a se instalar. O afinamento ou a hipotrofia, a atrofia muscular, ela vai acontecer quando nós deixamos de ter o estímulo à contração muscular. Ou seja, quando uma pessoa que está acostumada a andar, deixa de andar. Ou quando você usa um gesso e imobiliza um membro, vai levar à atrofia. Ou quando a pessoa está com muita dor e naturalmente ela vai poupar esse membro. Normalmente essa musculatura, assim como ela responde e hipertrofia quando você força,
ela deixa de responder e atrofia ou hipotrofia quando você não tem a ação muscular. Então é muito comum em alguns tratamentos ortopédicos, como por exemplo o uso do gesso, ou de uma tala, ou de uma tipoia, você ter alguns grupos musculares atrofiando um pouquinho, tendo uma diminuição da massa muscular. Uma outra pergunta muito comum é a seguinte: doutor, eu usei um gesso por 30 dias e o meu cotovelo, por exemplo, ficou duro. Isso é normal? Eu vou dizer que é sim. Uma dúvida muito comum é que eles falam assim: pô, mas se ficou parado, ele ficou poupando. E se poupando não tinha que estar melhor, não tinha que estar funcionar melhor? Eu vou dizer que não. A articulação, ela produz o líquido articular, que é o que lubrifica as estruturas. Essa produção é estimulado pelo movimento. Quando você deixa de movimentar, você deixa de produzir o líquido. Então a articulação realmente ela fica mais rígida. Uma outra coisa que vale a pena lembrar, e isso principalmente nos membros superiores, mas também acontece em membros inferiores, é que existe uma cicatrização exacerbada, um estímulo muito grande à cicatrização. Então você pode ter o que a gente chama de fibrose, que é um tecido de cicatrização que é menos elástico. Então sempre que você puder fazer um tratamento onde você tem uma mobilização precoce, você evita que essa fibrose venha a aparecer. E aqui eu vou abrir um outro parênteses. Em algumas fraturas mais graves, muitas vezes a reação, o estímulo à cicatrização é muito grande e a tendência de enrijecer uma articulação, um membro é muito grande. Então nessas ocasiões pode ser muito bem indicada uma cirurgia, no qual você opera num dia e no dia seguinte você já está com esse paciente mobilizando, fazendo fisioterapia e movimentando essa articulação. Reforçando o que eu disse, o planejamento é fundamental. Quando você vai fazer um gesso, é fundamental que você planeje como vai ser o tratamento. Não é só colocar o gesso e esquecer do paciente. É importante que o médico tenha sempre o cuidado de estar avaliando, vendo como é que esse paciente está se comportando durante o uso do gesso e que sejam feitas radiografias sucessivas para acompanhar a formação do calo ósseo. Operar fraturas instáveis geralmente leva a certeza que ela vai cicatrizar na posição correta. Além disso, você vai ganhar tempo de reabilitação, ou seja, esse paciente vai passar menos tempo precisando reabilitar. Você vai ganhar na função, você vai ter menos dor e vai ter menos atrofia. O que pode acontecer se você não operar uma fratura que tem indicação de cirurgia? Ela pode consolidar ou cicatrizar fora do lugar. Ela pode ficar torta, ela pode consolidar errado, pode ter encurtamento, pode ficar girado e dá um trabalho enorme para consertar quando a gente consegue. Geralmente vai ter que quebrar tudo de novo e começar tudo de novo. Ela ainda pode não consolidar, ou seja, a cicatrização não acontece de forma efetiva. Aí vai virar um osso frouxo, também prejudica muito e também não é fácil de tratar. Eu lembro de um caso de um paciente que jogava num time aqui da cidade. Ele era um atleta, jogador de futebol, ele tinha 22 anos. Ele fez, durante a prática esportiva, fez uma fratura de tornozelo, foi no pronto-socorro, o pessoal lá colocou uma tala, passou uma medicação e a partir de lá ele veio comigo. Nós examinamos esse paciente, foi feita uma radiografia e foi programado um tratamento cirúrgico no caso dele. Ele foi operado 3 dias depois, mais um dia recebeu alta. E como ele estava dentro do clube de futebol, ele tinha uma fisioterapia imediata. Então ele começou a fazer fisioterapia muito cedo, teve uma recuperação exemplar. Com 2 meses ele estava andando e começando os treinos, e com 4 meses ele já começou a jogar, e na partida de estreia ele fez um gol. Me emociona porque foi um resultado assim fantástico. O próximo caso era de uma paciente, ela tinha 42 anos, ela sofreu um acidente de moto, né? Ela estava dirigindo e uma outra moto bateu no pé dela. Ela teve uma fratura, nesse caso era uma fratura estável, e foi optado, foi feito um planejamento de tratamento com um gesso, né? Então ela fez todos os retornos bem certinho, fizemos as radiografias, com mais ou menos 6 semanas ou 1 mês e meio ela já começou a andar, e mais um pouquinho de fisioterapia ela retomou a vida dela normal. O próximo caso do paciente, ele tinha 71 anos e ele foi comprar pão de bicicleta e um caminhão empurrou ele. Na hora que ele caiu, ele quebrou o colo do fêmur.
né? A família veio muito preocupada a falar comigo, mas a gente acabou operando alguns dias depois. Nesse caso dele foi colocada uma prótese, né? A fratura assim exigia, e a prótese é uma coisa que permite ele andar. Então, com 48 horas depois da cirurgia, ele já estava de pé, começando a andar. Ele era um paciente realmente muito assíduo, fazia a fisioterapia 100% do recomendado, era um paciente muito educado e muito gentil. Ele voltou a andar de bicicleta porque era um prazer na vida dele, então de forma muito rápida ele conseguiu voltar aos seus afazeres. Eu queria, antes de encerrar esse vídeo, passar algumas informações e orientações que todo mundo deve saber, mas que na hora do desespero a gente acaba esquecendo. No momento do acidente, chame o serviço de urgência. A ambulância e os socorristas são as pessoas que têm o melhor treinamento para poder atender as pessoas no local do acidente. Não se apavore, procure não mexer na vítima. E se você for a vítima, tenha calma, você vai ser atendido. Na medicina nós temos vários recursos e várias soluções para os mais variados tipos de fratura. Tá? Então tenha calma, converse com um profissional capacitado e tenho certeza que ele vai te ajudar. Manter a calma é fundamental. Bom, eu queria agradecer para quem nos acompanhou até agora. Espero que a informação tenha somado. O conteúdo é bastante interessante a respeito de fraturas. Se você tem alguma sugestão ou alguma dúvida, ou se quiser saber um pouquinho mais sobre fraturas, sobre luxações, ou tiver uma doença ortopédica específica que esteja curioso ou com dúvida, deixe nos comentários. Quem sabe nós não fazemos um vídeo, ou então podemos responder você assim que possível.